para dizer o quanto o amamos, o quanto precisamos da sua presença. Por isso esse louvor, a sua presença é real. A palavra de Deus diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos, com o mesmo coração, o mesmo sentimento, Ele diz que Ele estará ali. A sua presença é real. Aproveite esse tempo com Ele. Abra seu coração nessa noite a Ele. Você não veio aqui por causa de um homem, mas você veio aqui por causa do Senhor. Você está aqui por causa dEle. Você foi atraído a esse lugar por causa dEle. E tudo que vai ser manifestado nesse lugar vai ser por causa de você. Quando você se move para Ele, Ele se move para você. A palavra de Deus diz: se aproxime de mim e eu me aproximarei de vocês. Então estamos aqui nessa noite, Senhor, para te adorar, para se aproximar do Senhor, porque queremos também que o Senhor se aproxime de nós, que o Senhor nos toque, que o Senhor mude, nos transforme a pessoas melhores, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Obrigado, irmão Fernando, amém. Você trouxe sua Bíblia? Abra em Jeremias 18. Glória a Deus. Nosso segundo culto aqui. Amém. Benção. Domingo ungimos esse lugar. Consagramos ele ao Senhor. Jeremias 18. Diz assim, ó. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo se quebrou. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor, Ele quer fazer novo, mas Ele não vai trocar o barro. É nós mesmo. Amém? Então, essa passagem ele diz assim, ó: desce à casa do olheiro, olha o que ele está fazendo, ele está trabalhando, e olha como ele vai fazer. O vaso se quebrou na mão dele, e ele com o mesmo barro o refez. Amém? É isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida, irmão. Para quebrar, talvez vai doer. Porque quando, vamos dizer, se você vai quebrar esse vaso aí, você vai ter que pegar alguma coisa e bater para ele quebrar. Talvez esse desenho nosso não é o que Deus quer, é o que nós queremos. Talvez essa vida que estamos vivendo agora não é a de Deus, é a nossa. Então essa palavra vem para dizer assim para nós: desce. Amém. E é com a mesma matéria. Não vai mudar a matéria é a mesma. Pode dizer assim, ó, a matéria sou eu. Ele vai bater, vai quebrar e vai fazer de novo. É a mesma matéria. Amém? Mas tem coisas que na minha vida que precisava sair para fazer novo. É Ele quem vai fazer de novo. Então o que Ele precisar tirar, talvez quando Ele está ajeitando ali, vai ter uma pedrinha, alguma coisa, Ele vai tirar, alguma sujeira Ele vai tirar para ficar perfeito. Para ficar como? A imagem e a semelhança do olheiro. A imagem e a semelhança do Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra para abrir esse culto. Vamos ficar de pé. Vamos adorar Ele mais um pouco. Amém.
Amém. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, nós entregamos esse culto a Ti, essa noite, as nossas vidas. Estamos aqui por causa de Ti. Que o Senhor que governa, que transforma, que faz de novo. Então, entregamos nossas vidas em Tuas mãos nessa noite, Senhor. Se precisar quebrar, quebra. Se precisar mexer, mexe. Mas faz de novo, Senhor, conforme a Tua vontade, o Teu querer. Em nome de Jesus, Pai. Repreendemos todo o mal, todo o mover contrário sobre essa reunião, sobre essa casa. Toda palavra contrária, repreendemos em nome de Jesus, que o Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. E eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai
sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Que a nossa herança seja o amor do Senhor, que a nossa esperança esteja no Senhor. Que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, amém? Graça e paz, amados. Boa noite, vocês que nos assistem, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão aqui, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia. É o segundo culto. E nesse ambiente, e foi bênção, está sendo bênção, e Deus tem feito algo tremendo em nossas vidas, amém? Promessas de Deus, e eu dizia, algumas coisas nós não entendemos, não compreendemos, mas nós confiamos no Senhor e entregamos nas mãos dEle, né? A gente, antes do meu esposo achar esse lugar, a gente tinha ido olhar outros vários lugares, mas nada nos chama atenção. E como vocês viram ali, que eu coloquei ali no grupo do ministério, o dono onde nós estávamos voltou atrás, queria que a gente ficasse com ele. E ia reduzir até o valor do aluguel para que nós continuássemos com a igreja lá, mas nós já tínhamos fechado o contrato aqui. Hoje ainda tinha gente, a minha filha falou de um senhor que hoje foi lá na oficina para ver se a gente queria alugar um espaço dele. Então, eu disse, quando a gente estava orando e buscando o Senhor a um lugar, e fomos ver vários lugares, mas nada nos chama atenção. A gente ora e no último momento achamos aqui, e eu vejo que as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas. Algumas profecias saiu que Deus ia tirar nós daquele local, e eu creio que chegou esse tempo, amados, amém? Antes de eu ler a palavra hoje, eu gostaria que você fechasse os teus olhos, levasse os teus pensamentos ao Senhor, para que essa palavra venha falar diretamente ao teu espírito, para que essa palavra venha falar na tua alma e matar um pouco da nossa carne. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está, Senhor, diante do teu altar nessa noite, a tua palavra. Nós sabemos que a tua palavra é viva e eficaz. Ah, Deus, ela transforma, ela ministra no nosso coração, ela muda tudo aquilo que tem que ser mudado em nós, Pai. Ela acalma a nossa alma, ela alimenta o nosso espírito, aumenta a nossa fé, porque isso a tua palavra diz. Ah, Deus, que tu possa nessa noite, Senhor, nos tomar através da tua palavra. Ah, Deus, que eu diminua, mas que tu cresça, Senhor. Porque, Senhor, eu sei que o lugar mais alto para mim chegar é aos teus pés, Jesus. E é esse lugar que eu quero estar, é esse lugar que eu preciso estar, é esse lugar que eu
anseio em permanecer e ficar aos teus pés. Por isso, Senhor Jesus, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade neste lugar. E aonde estiver uma pessoa ouvindo essa ministração, que possa ser ministrada através da minha vida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Sê com nós, Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, essa noite eu vou falar a respeito do Espírito Santo. Em Romanos 8,16, fala sobre... Tem vários versículos que falam sobre o Espírito Santo. E eu essa semana, ouvindo algumas ministrações, lendo a palavra, e Deus falou muito forte, tem falado muito forte sobre o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Porque o Espírito Santo, eu até vou ler aqui Romanos 8,16, que diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então aqui em Romanos 8,16 fala: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E como chegar a ser os filhos de Deus? Porque a palavra do Senhor fala também que aquele que é nascido da carne é da carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Mas se você for parar para pensar, quando Deus criou ali o homem, Deus soprou sobre ele o fôlego de vida, que eu creio que esse fôlego já era o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E esse Espírito, quando eu digo assim, quando ele morre dentro de nós, hoje eu vejo assim, quando, né, com o Covid ali, quando falta o ar, muitas pessoas morrem porque faltou o ar, né? Mas eu creio que esse Espírito vai muito mais além do que o ar que nós respiramos, que é esse Espírito que testifica em nós a presença de Deus, um Deus vivo. Porque esse Espírito é o Espírito que vai nos levar a algo muito mais além do que essa terra que nós vivemos. E é através desse Espírito, a descoberta da ação do Espírito Santo de Deus sobre o espírito humano é uma das chaves para a busca do avivamento, que leva à descoberta de ser uma vida espiritual e não apenas uma vida carnal. Falei em 2 Coríntios 5:5. Existe em nós um espírito dado por Deus como parte essencial de sua existência, sem a qual não existiria este sopro, que é o Espírito Santo, que torna a humanidade um ser espiritual, além de carnal, com a presença divina. Gênesis 2:7. Tem vários seres vivos, mas só nós temos o Espírito Santo. E só para nós humanos, por isso que somos imagem e semelhança de Deus. Então, a palavra de Deus ela é bem clara sobre isso. Existem muitos seres viventes, né? Animais, aves, vários, né? Só que só nós humanos temos o Espírito Santo. Olha só que cuidado de Deus para a nossa vida, que Ele fez eu e você a imagem e semelhança dEle. Olha o cuidado de Deus com a nossa vida. Então existem vários seres viventes, mas nem todos no Espírito. Como nós humanos, existem nós seres humanos, mas que nem todos nós estamos com o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que Jesus, quando Ele subiu, Ele disse: eis que eu, vou ao Pai, mas eu deixo com vós o Espírito Santo de Deus. E como ser um homem, uma mulher, imagem e semelhança de Deus nós somos. Mas como ser um cristão cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. Porque para ele nos estar em nós, ele é muito cavalheiro. E para ele estar em nós, nós temos que estar puro de coração. E muitas vezes nós se enganamos. Porque nós achamos que nós vamos na igreja, nós somos ofertantes, somos dizimistas, fazemos isso, não fazemos o mal. Então, não. Para nós estar cheio do Espírito Santo de Deus, há algo muito importante sobre a nossa vida. Em Atos 1:8, mas recebemos a virtude do Espírito Santo, que é a de vir sobre vós.
e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Isso Jesus falando aos seus discípulos, que quando ele subisse, ele ia deixar com nós o Espírito Santo de Deus. O Espírito é a certeza íntima do coração de todo cristão, de que é um filho de Deus, tendo o perdão de seus pecados. E a predisposição para uma nova vida, obedecendo a palavra de Deus, sendo orientado pelo próprio Espírito Santo. Como Jesus prometeu que ensinaria todas as coisas que fossem necessárias para mim e para você, para seguir o caminho que é através de Jesus. Então, a palavra do Senhor fala que nós somos pecadores, somos sim pecadores. Mas existe o quê? Um arrependimento. E para nós estar cheio do Espírito Santo de Deus, nós podemos até pecar, mas se arrepender verdadeiramente do nosso pecado. Porque muitas vezes nós pecamos e deixamos por assim mesmo. Me perdoa, pequei dessa forma. E não é assim. O perdão vai muito mais além do que nós pedimos a Deus o perdão. Eu digo sempre assim, muitas vezes as pessoas me ofenderam, me humilharam, fizeram coisas que, eu digo assim, como diz aquele ditado, né? Até Deus duvida, né? E do que já falaram, me caluniaram, olha, já me espancaram, já me fizeram de tudo e mais um pouco. E eu sempre falo algo assim, pode fazer o que quiser comigo, mas ninguém vai conseguir tirar o Espírito Santo da minha vida. Porque eu decidi seguir um Jesus e seguir pura de coração. Seguir um Jesus do qual há um arrependimento genuíno e verdadeiro. Porque quando nós arrependemos de algo, é quando nós chegamos, vamos colocar de uma forma, eu ofendo alguém, na hora, às vezes, que eu estou com raiva, eu posso liberar uma palavra ruim para uma pessoa, posso ofender alguém. Mas eu me arrepender verdadeiramente, eu tenho que ir nessa pessoa. E chegar nessa pessoa e dizer, você me perdoa, porque eu pequei contra a você, e sabendo que aquela pessoa, ela é a imagem e semelhança de Deus. Então, vou chegar naquela pessoa e vou pedir o perdão, mas vou dizer, me perdoa porque eu fiz isso e aquilo contra você. Eu caluniei, levantei calúnia sobre você, eu fiz fofoca sobre você, eu menti sobre você, eu inventei coisas sobre você. Então me perdoa. Para mim esse é o verdadeiro perdão. Não existe outra forma de perdoar, porque senão ficaria muito fácil demais. Você ofende, você machuca as pessoas e simplesmente você diz, me perdoa. Tem pessoas que não são nem capazes de pedir perdão. Não tem nem essa capacidade de dizer, é mais fácil nós copiar Satanás e dizer, me desculpa. Cara, desculpa aí. Fiz algo que você não gostou. Não, querido, você tem que entender que o perdão é você ir à pessoa, e não é questão de que a pessoa gostou ou não gostou, ou você, é aquilo que te custa quando você pede perdão. Esse é o perdão que é perdoado. E da mesma forma que nós pedimos perdão, nós também vamos ser perdoados quando nós pedimos perdão a Deus pelas nossas falhas, nossos pecados. E eu sempre falo assim, eu gosto muito de ler ali a passagem de João Batista, né? Que João Batista, ele foi preparado ali para a vinda de Jesus, tanto nos batismos ali que ele fez, tanto que ele que batizou Jesus. E ali que apareceu um pombo em forma de, né, que hoje tem religiões que adoram um pombo porque acham que porque significa um símbolo do Espírito Santo. E quando Jesus sobe, ele diz que o Espírito Santo está dentro de nós. Mas de que forma que ele está dentro de nós? Quando nós se limpamos verdadeiramente das nossas sujeiras, das nossas manzelas, daquilo que o mundo nos oferece, aquelas sujeiras mundanas. Então, eu decidi, vou falar de mim, eu decidi andar num caminho que me leva a Jesus, um caminho da verdade, porque conhecendo, ele diz, conhecereis a verdade vos liberta. Quando eu conheci a verdade, então a verdade começou a me libertar de muitas coisas, me libertar do engano, me libertar da mentira, da fofoca, sabe às vezes você está na casa das pessoas e entra um
uns comentáriozinhos maldosos de alguém que nem está presente, ou às vezes que está até ali, mas aquela pessoa está mais afastada, e alguém faz um tititi. Então, fugir dessas coisas, para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então, eu comecei a fugir. Se você me perguntar assim, pastora, tem muitos amigos. Não, não tenho amigos. Meu maior amigo mesmo é o Espírito Santo de Deus. E meu marido, que é uma pessoa, minhas filhas, que me ouvem muito e falam, e enfim, né? Que eu abro meu coração totalmente para eles. Mas assim, amigos, hoje eu tenho muito cuidado. Porque às vezes ter pessoas dentro da igreja de chegar para mim e dizer assim, não, tu pode confiar, pastor, eu estou angustiado, pode falar para mim. E eu abrir meu coração e passar um tempo a pessoa usar aquilo que eu falei contra mim mesmo. Então eu me fechei para isso. Então eu aprendi aos pés do Senhor. E hoje eu tenho, né, os pastores lá do Mevan, que quando eu preciso, eu estou meio assim, eu corro para eles. Porque, amados, um cuidado que às vezes a gente tem, às vezes a gente conhece pessoas e a gente entrega o nosso coração para as pessoas, mas as pessoas não pegam o teu coração com zelo. Elas tomam o teu coração de qualquer jeito, elas não têm o zelo de cuidado. Como uma pessoa abriu o coração para você e você já sai contando para todo mundo aquilo que a pessoa falou. Isso não é zelo pela pessoa, porque a pessoa confiou em você. E aí esse zelo, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos esse zelo um com os outros. Quando alguém vem, nos procura, vem nos desabafar com nós, aquela pessoa está entregando o coração nas tuas mãos. Ela confiou em você, ela está entregando o coração dela nas tuas mãos. Então, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus vai te direcionar do que fazer com o coração daquela pessoa. Então você não vai magoar, você não vai expor aquela pessoa. E quando você não tem o Espírito Santo, você vai expor a vida daquela pessoa. Ou vai usar daquelas próprias palavras, que às vezes a pessoa abriu o coração para falar com você, aquelas mesmas palavras, elas vão voltar de forma diferente para você. Porque às vezes aquela pessoa não está preparada para ouvir o teu coração. Porque não está com o Espírito Santo. Então, às vezes a gente se engana, amados. A gente se engana. Uma pessoa me procurou semana passada e falou para mim, pastor, eu não aguento mais. E eu disse, mas por que você está assim, chorando, desesperado? E através de ouvir aquela pessoa, eu disse para a pessoa assim, guarda o teu coração. Guarda o teu coração e afasta de tudo aquilo que te faz mal. Até você ser cheia do Espírito Santo de Deus e saber lidar com essa situação que você está vivendo. E a pessoa ali, ela se alegrou no Senhor. Por causa de uma palavra que eu liberei sobre a vida dela. Sabe, amados, tem situações que ela disse, eu não falei isso para ninguém. Eu estou falando isso para você porque eu sei que cada vez que eu converso com você, eu sei que algo acontece na minha vida e as coisas mudam. E se eu for falar com outras pessoas talvez não vão me entender. E você me entende, você me dá as respostas e eu consigo colocar aquilo que você falou em prática e as coisas se resolvem tão facilmente, parece que para ti é tudo mais fácil. Querido, eu aprendi algo que quando eu vou ouvir alguém, que alguém marca que quer conversar comigo, eu aprendi algo de entregar o meu coração a Deus. Para que meu coração ouve aquela pessoa e que seja através do meu coração que alcance o coração de Deus e aquela pessoa seja tocada no seu próprio coração. Porque o Espírito Santo de Deus não está em todos. E às vezes tem coisas que nós vamos falar e a pessoa que não estiver em espírito vai levar por outro lado errado, porque ouviu na carne. A palavra do Senhor fala que vai chegar uns tempos que a palavra de Deus vai fazer coceira nos nossos ouvidos. Por quê? Porque nós não vamos estar preparados para ouvir aquilo que o Senhor quer dizer. Eu tenho falado, ontem eu estava ouvindo algo, agora não sei quem colocou. Alguém colocou algo, não sei se foi no grupo ou se mandou para mim em particular, agora não lembro, porque a gente lê tantas coisas.
e de um pastor que falava sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. Que tudo isso vai ficar pior. E se você tem esperança que as coisas vão melhorar, você está enganado. É necessário que as coisas piorem cada vez mais, para que Deus reflete, para poder refletir a glória do Senhor na terra. Porque é só na dor e no sofrimento que nós vamos deixar o Espírito Santo de Deus realmente nos tomar. Sabes que há alguns anos atrás uma pessoa veio e falou para mim algo, e eu falei para a pessoa, uma pessoa bem de vida, só que essa pessoa estava trazendo muito sofrimento à sua família, por causa de vícios. E eu falei sobre o Espírito Santo para essa pessoa. Se enche do Espírito Santo, porque você vai na igreja, você tem acompanhado a tua família na igreja, mas você não é um homem de Deus, você não é cheio do Espírito Santo de Deus. E eu disse, porque o teu vício está acabando com a sua família, e você vai perder tudo, você vai perder a tua família, você vai entrar num estágio de miséria. Porque eu disse, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, muitas coisas não fazem mais parte das nossas vidas. Aí é aquela hora que você me fala, a Bíblia, Jesus transformou num casamento vinho, fez vinho, da água em vinho, e todos beberam e se alegraram. Aí eu mando você ler lá em Atos, o que diz lá em Atos? Lê Atos todos ali que você vai entender. Ali fala sobre quando nós bebemos e perdemos o sentido. Quando nós somos... Aí fala ali, se você é pobre, miserável ou doente, beba. E eu li isso para essa pessoa. E falei, então, isso aí vai te levar à miséria. Levou 1 ano. Aquele senhor foi à miséria. Perdeu a família, perdeu tudo. E eu estava refletindo, vendo uma situação com os moradores de rua. Os moradores de rua, como a gente ficou 3 anos fazendo ali almoço, banho para os moradores de rua na ONG, as histórias eram as mesmas. Eles tinham famílias, eram empresários, alguns, como a gente conheceu, empresários, e eles tomavam no escritório um esquisinho ali, ou um aperitivo para abrir o apetite. Anos depois, amados, caíram em miséria. Ele perdeu casa, perdeu esposa, perdeu os filhos não querem mais nem ver o pai. E sabe, quando ele se deu conta, ele estava com uma mochilinha de roupa, morando debaixo daquela ponte entre uma luxe ali, que passa uma luxe. Nós pegamos esse senhor, eu e meu esposo, ouvimos o coração dele. A esposa dele foi embora lá foi para o Paraná, amor, que eles eram, né? Ela foi embora lá para o Paraná com a mãe dela. A mãe dela tinha panificadora lá, ela foi ajudar a mãe dela a tocar a panificadora. Com o filho. Nós cuidamos dele aqui na ONG. Falamos, olha, ele contou a história dele para nós. Ele abriu o coração e colocou na nossa mão. E nós demos direção, eu e meu esposo sentava com ele. Às vezes, de noite, de manhã, não tinha horário, nós sentávamos com ele. Ele nunca chegou lá na ONG bêbado, ou que você sentisse cheiro de bebida nele, mas ele bebia. Sabe o que aconteceu tempos depois? Nós conseguimos trazer, a esposa dele não confiava nele, porque ele mentiu muitas vezes para a esposa. Conseguimos que ela viesse para ver ele ali. E nós sentamos com ela, o filho, e ele. Ela ficou 1 semana ali na ONG, dormindo ali, e a gente conversando. E ele voltou para casa, com uma promessa a Deus: nunca mais eu vou botar bebida de álcool na boca. Amados, por que eu estou falando isso? Quando o Espírito Santo de Deus está em um homem, em uma mulher, que é a imagem e semelhança de Deus, essas coisas não pertencem mais a você. Você pode dizer, mas Deus... Cara, não... Lê a Bíblia, lê o contexto, lê a Bíblia toda. Que vai ver que no Velho Testamento fala muito sobre a bebida.
No Novo Testamento cai ali, cai. É que nem guardar o sábado. No Velho Testamento fala ali que guardava o sábado, era o tempo da lei. Então quase tudo era liberado, a prostituição, tudo ali era liberado. Nós vivemos no tempo da graça agora. O Novo Testamento já fala ao contrário do Velho Testamento. Por isso Jesus veio. Jesus veio para isso, para quebrar a lei. Jesus veio para isso e nós não queremos entender. Então, eu digo assim, ó, nós somos muito cabeça oca. Sabe quando, às vezes, cabeça oca, os moradores de rua ou uma pessoa que usa usuário de drogas, eles dizem assim, se você falar a palavra noia para eles, você é capaz de apanhar. Só que se você for ver todo o contexto e chegar e ver realmente o que eles estão vivendo, eles são noia. Então eu digo assim, ó, uma pessoa sábio, a pessoa sábio, ela jamais vai beber porque ela sabe que vai causar um estrago grande. A pessoa sabe. O tolo não. Eu penso assim, todo mundo bebe. Aquela balada lá, todo mundo vai. Eu só estou degustando. Você vai degustar. A hora da tua partida, se você não parar agora, a tua partida, você vai degustar, sabe aonde? O fogo que não para de queimar no inferno. Por que eu estou falando isso? A Bíblia fala, não. Você já leu, você sabe. Não herdarão o reino dos céus os beberrões. Não herdarão os assassinos, os mentirosos, os fofoqueiros, os macumbeiros e os feiticeiros. Isso é Bíblia, gente. Por isso que eu falo assim, lê a Bíblia para que ninguém te engane. Porque eu estava num casamento esses tempos, e a champanhe rolava para lá e para cá, e vinho para lá e para cá, e o povo se alegrava, e daqui a pouco já estava num forrozão lá, dançando. Como tem igreja que hoje faz a igreja o gospel, né? O vaneirão gospel, a festa de São João gospel, é pecado? Quem vai te responder não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Se você está em espírito, se você é um homem ou uma mulher e que anda em espírito, você já entendeu. Você já tem a resposta se sim ou não. Então o Espírito Santo de Deus, por que existia aqueles homens que não tinham medo de ser... Eles não tinham medo da fome, eles não tinham medo da peste, eles não tinham medo de nada. Por quê? Porque eles eram homens e mulheres cheias do Espírito Santo. E por que nós temos medo de tudo? Porque nós deixamos a nossa carne falar mais alto, a nossa alma, que é os nossos pensamentos. Eu conversava com uma pessoa essa semana. Pastora, mas todo mundo faz. Eu disse, eu sempre lembro da minha mãe, que a minha mãe dizia assim, você não é todo mundo. Quando eu dizia, mãe, eu vou fazer isso, você não vai fazer? Vou sim, mãe. Não, você não vai fazer, mas por quê? Todo mundo faz, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Todo mundo pode fazer, mas você não, porque você está cheio de um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Nós estávamos nesse casamento e foi muito interessante que era um casamento evangélico. Vou dizer evangélico, porque para mim cristão não age dessa forma. E vinha e tal, e nós ali só na aguinha, né? Como teve casamentos que a gente chegou aí também, dizendo evangélicos, e chegar não tinha água. Nós teve o casamento todo, não tinha água. Meu marido saiu do casamento, só tinha bebidas. Meu marido saiu, foi lá num bar que tinha próximo e trouxe para nós água, né, amor? Porque não tinha água. Aí eu pergunto, por que o mundo está no que está?
Porque nós não se posicionamos verdadeiramente como cristão. Nós dizemos que somos cristãos, vamos aos cultos, mas nós não se posicionamos como tal. Porque não somos cheios do Espírito Santo. Não tem nem como o Espírito Santo de Deus entrar em nós. Você já viu um homem ou uma mulher fumando ou trabalhando de bêbado? Você acha que o Espírito Santo de Deus vai ter lugar para o Espírito Santo de Deus quando você está com o preto velho e com o Zé Pilintra? A resposta é somente tua, tá? E aí some os nossos sentidos, nós perdemos o juízo, nós perdemos o sentido, nós ficamos mal-humorados, nós ficamos de ressaca, nós ficamos de tudo quanto é tipo, menos com o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus se entristece quando nós cometemos tamanha falha. O Espírito Santo é a certeza íntima do coração de todo cristão. Essa é a nossa certeza que nós somos filhos. Ou somos criatura. Podemos ser criaturas também. Ou somos filhos. Quando nós vem para Cristo, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Quando nós se batizamos, descemos as águas, ali é uma conversão. Essa conversão é deixar o velho homem e deixar a criatura e se tornar filhos. Por isso Deus deixou o batismo nas águas. Por isso que hoje nós, como cristãos, faz o batismo a partir dos 12 anos. Porque uma criança, qual é o significado de você batizar uma criança, sendo que ela não sabe, ela nem conhece os pais, eu acho que está ali. Você lembra do teu pai quando você tinha, ou da tua mãe quando te sacudia no colo ali? Tu lembra do teu batismo? Não. Elas são puras, elas acabaram de vir do céu. Elas acabaram de ser enviadas. Aí já logo faz o batismo. Não, acima dos 12, com 7 anos de idade, forma um caráter de uma criança. Com 12 anos ela já sabe o que é o certo e o errado. Por isso que eles falam do aborrecente. Porque eles estão entrando numa idade madura. Ou eles vão ser, ali vai ser a escolha que eles vão escolher. Ou ser um bom homem, ou uma boa mulher, ou um mau. É ali, é nos 12 anos. E é ali que, a partir dos 12, que a gente costuma fazer o batismo em águas. Porque dali fica o velho. A velha natureza, que é aquela natureza do homem, aquela natureza mal, aquela natureza pecaminosa. O convergir, aí quando nós voltamos a ser o quê? Filhos de Deus. Por isso Deus deixou o batismo. Nova conversão. Isso quer dizer, o que você fazia antes, não faça mais. O que você fazia depois do batismo, o que você fazia, agora não faça mais. Ou senão você não entendeu nada. Você está novamente crucificando Jesus. Aí imagina, cada vez que você peca, que você faz isso, você está colocando uma coroa de espinho nele novamente. Você não acreditou na palavra dele, você não confiou naquilo que foi escrito por ele, através do Espírito Santo. Porque tudo que foi escrito na Bíblia foi homens cheios do Espírito Santo de Deus que escreveu. Então você está ali não acreditando no Espírito Santo de Deus. Quando você comete algumas coisas do mundo, isso você magoa o coração de Deus. Vamos lá. Obedecendo a palavra de Deus, sendo orientado pelo próprio Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós obedecemos a palavra de Deus. O que está na palavra, nós vamos andar conforme a palavra de Deus nos ensina. Como Jesus prometeu que ensinaria todas as coisas necessárias para nós seguir o seu caminho, através de seu Espírito, Deus sonda as mentes e os corações, buscando oportunidade para gerar arrependimento e conversão. Que é nós se arrepender verdadeiramente, né? E a conversão, que é verdadeiramente convertido em Cristo Jesus. E quando nós fazemos isso, nós começamos a se aproximar de Deus através do Espírito Santo. É o Espírito Santo
Para te ver como é importante o Espírito Santo, porque é Ele que nos aproxima de Jesus. É o Espírito Santo que nos aproxima de Deus. Para você ver como é importante o Espírito Santo. E a gente deixa às vezes ele ali meio que de ladinho. Quanto de Deus mais perto nós estiver, mais longe do pecado ficamos. Está vendo? Quanto mais próximo de Deus nós estiver, mais longe nós vamos se afastando do pecado. Porque nós vamos ver que tem coisas que não edificam mais na nossa vida. Então nós começamos, foi o que eu fiz para a minha vida. Se afastando cada vez mais do pecado. Eu e meu esposo. Quando eu entendi isso, amados, meu esposo, conversão dele, ele estava dando uma festa lá em casa, mas tinha uma galera lá na área de festa. Eles estavam bebendo, estavam fazendo uma caldo de peixe lá, uma caldeirada. E eu estava agora já mudei toda a casa, mas a minha cozinha dava, a pia dava na janela que dava de frente para a área de festa. E eles lá, era só homens que estavam lá. E as conversas era de traição, de mulher, era isso, aquilo, e só nada que se edificasse. Mas eu estava ali, lavando a alface. E ouvindo eles. E eu levantei as minhas mãos ali na janela. E disse: Senhor Jesus, faça que meu marido não bebe mais. Eu não aguento mais. Eu já estava indo para a igreja. Mas ele não ia. Ele ainda não estava indo. E eu disse: faça que ele não bebe mais. Eu não aguento mais. Eu via ele, um homem fedorento, catinguento, porque o quarto ficava aquela catinga, aquele fedor. Eu me sentia suja por dormir com ele. E no outro dia aquele bafo. Vocês já viram? Que nojo. Podia botar a bala, pode botar o que for, o bafo não sai. E aquilo era nojento demais. E naquele dia eu fiz uma oração. E eu disse: Deus, eu não quero mais ver meu esposo mais nessa. Ele nunca me maltratou. Ele nunca falou uma palavra grosseira ou áspera para mim. Nem por causa de que onde ele bebia. Nunca, jamais. Pelo contrário, ele ficava até meloso demais quando ele estava bêbado. E de repente eu comecei a falar com Deus e esqueci eles lá e comecei a falar com Deus aqui. De repente eu olhei, eu vi que um sobrinho meu que estava lá ia botando a bebida, ele jogava aquele copo de cerveja fora e enchia. Daí eu escutei que alguém falou assim: ô Pelé. O outro falou assim: ô Pelicano. Chamava ele de Pelicano. Ô Pelicano, tu não está mais bebendo, tua cerveja está choca? E ele falou: não, eu tô. E eu via que me chamou a atenção e eu comecei a ver isso. E eles vinham, jogavam a cerveja fora, enchia com cerveja gelada, e aquela cerveja ficava ali, como eles diziam, estava choca, porque já tinha esquentado e ele não tinha bebido. E eu continuei firme na oração. Ele tinha muitas bebidas lá em casa. Ele ganhava muitas bebidas caras. Sabe o que eu fiz, irmãos? Sabe aquele dia que a mulher tem que dar uma de louca? Eu dei uma de louca. Não queira me ver louca. Eu sou louca, mas por Jesus. Mas aquele dia eu dei uma de louca. Mas tem vezes que nós temos que dar uma de louca. Eu olhei, cavalinho branco. Bah! Uísque não sei da quanta. Bah! No muro. E fui pegando. Eu destressar. Você quer se destressar? Bah! Fui nele.
Olhei bem naquele olho azul dele, que às vezes é azul, às vezes está verde. Aquele olho bonito. Nunca mais entra bebida na minha casa. O dia que entrar, a bebida entrou aqui, a tua mala está na porta. Eu não vou sair da minha casa, quem vai sair é você. Eu só me arrependi de uma coisa. Porque depois eu tive que ir lá, juntar todos os cacos. Só que enquanto eu juntava os cacos, Deus ministrava no meu coração. Amados, nunca mais o meu esposo botou bebida alcoólica na boca. A nossa vida financeira fez assim, ó. Aquela miséria que nós vivia, como a Bíblia fala, pobre, miserável, nunca mais entrou na nossa casa, sim ou não? Nunca mais eu tive ciúmes dele. Porque a bebida levava à traição, leva à prostituição e leva a muito mais coisa. Nunca mais. Os nossos amigos que a gente dizia que eram amigos, eles diziam, vamos fazer uma carne? Vem. Só que bebida não entra. E eu chegava com as caixinhas de bebida lá em casa, e eu dizia assim, ó. Por isso que eu tenho a fama de ruim, de braba. Não, vocês podem entrar, mas a bebida fica lá fora do portão. Amados, eu comecei a falar isso porque eu queria ser essa mulher cheia do Espírito Santo de Deus, sem nenhuma condenação. Porque eu queria a minha família. Eu não queria perder o meu esposo, embora eu tinha até nojo dele, mas eu o amava. Eu não queria ver as minhas filhas um dia ir para uma boate ou um bar e alguém ligar, ó, tua filha está aqui bêbada, vem buscar. Ó, tua filha está aqui. Ou a polícia me ligar, ou uma notícia, ó, tua filha bateu o carro e ela está bêbada. Eu disse, Deus, eu nunca na minha vida eu quero ouvir isso, Senhor. Ou, ó, o teu marido bateu. Ah, a notícia lá. Bateu. Bêbado. Amados, eu comecei a clamar ao Senhor, eu comecei a dobrar o meu joelho e disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nada neste mundo vai ser impedimento para que eu e a minha casa verdadeiramente servimos ao Senhor, sem prostituição, sem drogas, sem bebida, sem nada dessas coisas mundanas. Eu afastei família lá da minha casa. Tinha pessoas da minha família que eu amo de coração, mas deixou de ir na minha casa, porque ou ia, levava e deixava lá fora o carro estacionado, dentro do carro, ia lá e tomava uma e não entrava. Aquelas pessoas que eu cuidava com zelo, com amor, que eram amigas, sabe aquelas amigas? Aqueles amigos que eu achava que era verdadeiro. Foi como um vento, amado. Dá numa folha. Sumiram todos. Eu entrei num lugar que eu disse, Deus, eu precisava conversar com alguém, eu não tenho mais ninguém para conversar. Porque aqueles amigos todos sumiram, todos os amigos fugiram. E aí o Espírito Santo de Deus falou algo ao meu coração. Eles não eram teus amigos. Eles eram pessoas que se aproveitavam da tua casa, se aproveitavam, gostavam de vir aqui para encher a cara e beber. Não pela comida e por vocês. Hoje, amados, pela minha atitude, do meu esposo vir, a nossa atitude mudou todo o ambiente, toda a circunstância no nosso bairro. Hoje as pessoas vêm à nossa casa. Hoje, anos depois, vem à nossa casa pedir oração. Olha como muda tudo, irmãos, quando nós tomamos uma postura diante de Deus. Dói? Dói. Se eu sei que não dói, eu estou mentindo. É difícil? É. Você tem dia que você gosta de ver a casa cheia com amigos para conversar, para dar umas boas gargalhadas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de rir bastante. Mas você perde quando você toma essa decisão de ser uma mulher
e uma casa que serve ao Senhor e uma mulher cheia do Espírito Santo. E aí, amados, a coisa começa a estreitar. Porque daí mais perto nós ficamos de Deus. Só que quanto mais perto nós se aproximamos de Deus, mais nós vamos ser cobrados por Ele. Até os nossos, por isso que eles falam que quando nós aceitamos Jesus, eles fazem uma lavagem cerebral. Porque nós mudamos a nossa maneira de agir, nossa maneira de falar. Porque nós não falamos besteira, nós não xingamos mais, nós não mentimos mais. Só que nesse de não fazer isso, você afasta muitas pessoas da tua vida. Mas eu prefiro, amados, ficar à distância dessas pessoas e no caminho certo, no caminho que vai me levar à salvação. Quanto mais longe nós ficar do pecado, mais perto de Deus nós vamos ficar. O pecador que não se arrepende se distancia do caminho do Senhor de forma vaidosa e arrogante, distanciando dos caminhos do Senhor. Este é um dos piores enganos que uma pessoa pode cair. O agir do Espírito Santo é manifesto através da graça divina. Então não adianta nós dizer que somos cristãos e cometer pecado e não se arrepender. Podemos cair em heresias, em tentações, mas o Espírito Santo testifica a nosso favor. Pelo nosso arrependimento e pela nossa, que às vezes caímos sim, amados. Romanos 9:1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência e no Espírito Santo. Então aqui, eu entendo que esse versículo aqui quer dizer, em Cristo digo a verdade. Somos pessoas verdadeiras, falamos a verdade em Cristo. Não minto, dando-me testemunho à minha consciência. Consciência tranquila, aquela consciência que não pratica a maldade, aquela consciência que deita no travesseiro em paz, dorme em paz, porque não praticou algo que desagradasse ao Senhor. É uma consciência no Espírito Santo. Muito se engana com a voz de Deus. Muitos se enganam com a voz da própria imaginação, pensando ser o Espírito Santo de Deus. Contudo, a presença do Espírito só é manifesta através de frutos espirituais. Então você vê assim, ó, Deus fala, o Espírito, a gente fala assim, Deus falou comigo. Tá, não, até nem é Deus na verdade. Quem está falando é o Espírito Santo de Deus, que está falando ao meu e ao teu coração. E para então nós ouvirmos essa voz do Espírito Santo de Deus, que não achar que é fruto da nossa imaginação, nós temos que estar em espírito, porque o Espírito testifica o Espírito. Então ele não vai falar com nós se nós estivermos na carne, tá? Aí às vezes estamos escutando vozes que não é a voz do Espírito Santo. Mateus 12:33. Engraçado que eu fiz uma pequena pesquisa, até antes de eu ler Mateus 12:33 e Marcos 28:30, já estou acabando. Você se alimenta todos os dias, 3, 4 vezes por dia você se alimenta para manter o teu corpo, senão dá até uma fraqueza e uma tremedeira, sim ou não? Se você ficar 3 dias sem comer e sem beber, o que acontece com você? Com o teu corpo? Os teus pensamentos já começam a embaralhar, já começa a perder o sentido, sim ou não? Você já começa a sentir uma fraqueza ou até mesmo um desmaio, sim ou não? Mas quando nós não se alimentamos da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele começa a morrer dentro de nós. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó, medite dia e noite na minha palavra. Quando nós meditamos dia e noite na palavra de Deus, nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Você já viu pessoas que... Eu tenho uma pessoa que eu a amo de coração. Mas você vai conversar com essa pessoa, ela só fala dela
das coisas dela, do trabalho, enfim. Você escuta, porque a palavra do Senhor fala assim que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quão agradável eu disse, o pastor Walter é uma pessoa que você senta com ele, eu já fiz uns testezinhos assim com ele, assim, você está conversando com ele, saindo do foco. 2, 3 coisas, tentar tirar ele do foco. Ele volta para a palavra. Vocês já fizeram? Eu estou falando isso para vocês verem. Vocês podem ficar atentos nele. Ele estava aqui pintando. Eu vim aqui, aí comecei a pintar com um pincel aqui, ajudando ele aqui um pouquinho. E eu perguntei sobre o neto. Ele disse: o meu neto é uma benção. Meu neto é uma benção. Já começou e já foi para a palavra. Você começa um assunto com ele, que ele começa um assunto, mas você pode contar, você não consegue contar até 10, ele já está na palavra de Deus. Você pode fazer esse testezinho com ele, que eu já fiz. Você tenta até mudar, mas ele entra na palavra. Ele só fica procurando uma brecha tua para entrar na palavra. Então, amados, isso é a pessoa que medita na palavra. Não importa as circunstâncias que está vivendo. Às vezes eu perguntei, aí, como é que está lá no trabalho? Está assim, assim, assim. Pastora, mas Deus vai dar graça. Deus vai dar vitória. Tudo que tu vai falar com Ele envolve a palavra de Deus. E eu amo isso, amados. Eu amo. Isso me chama muito atenção. Por isso que nós temos que se alimentar todos os dias do Espírito Santo de Deus. Como se alimentamos, almoçamos, jantamos, tomamos café da manhã. Em Mateus 12, 33, diz assim, em verdade vos digo que aos homens serão perdoados todos os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. Pelo contrário, é réu de um pecado eterno. Então, se você vê, você pode falar mal do Jesus. Como você vê, às vezes tem gente que fala. Você pode falar mal do Deus, como tem gente que fala. Você pode falar mal do irmão, do pastor, dos discípulos, de quem você quiser. Mas você não pode do Espírito Santo. Olha como é importante o Espírito Santo. Não tem perdão. E aí eu te pergunto, e quando nós ofendemos o Espírito Santo? Eu falo para o Senhor, nunca deixe eu ofender o meu Espírito Santo, nem o meu Jesus, nem o meu Deus, porque eu dou total valor ao preço de cruz que Ele pagou por mim. Se você for ler, isso está em Mateus 12, 33. Se você for ler em Marcos 3, 28, 30, que é depois de Mateus, também está escrito a mesma coisa, repetindo. Se você for ler o Velho Testamento, não fala. Por isso que eu digo assim, às vezes nós queremos buscar fazer um pecadinho, aquele que todo mundo faz. Nós começamos a ler o Velho Testamento, porque o Velho Testamento muitas coisas são permitidas. No Novo Testamento já diz, tudo pode, mas nem tudo convém. Já muda todo o contexto que está no Velho. E nós temos que viver hoje o Novo Testamento. O Velho é só para nós ter mais sabedoria do que aconteceu. Porque se nós fosse ver o Velho também nós não ia aguentar. Só que muitas coisas quebrou no Velho. Eis que tudo se fez novo depois da morte de Jesus, que começa ali em Mateus. Mas nós insistimos no Velho. Cabeça, né? É aquela pessoa que só olha para trás, sabe? Só fala do passado. Não vive o presente, não consegue enxergar o futuro, porque só vê as coisas para trás. Mas lá
eu fazia assim. Ah, mas lá eu era assim. Mas lá eu andava assim. Só vê o museu e não vê as riquezas que Deus quer te dar. Não vê as bênçãos que Deus já liberou sobre a tua vida. Por quê? Porque ainda está apegado no passado. Eu falava com uma pessoa essa semana, né? Porque ele é meu único marido e até que a morte nos separe, né? Fizemos esse juramento e vamos até o final. Bom, vai ter que me aturar, vai ter que me engolir. Porque aquele que querer se desistir vai morrer. Eu disse, o carro vai pegar na curva. Então, assim, eu brinco muito com ele, né, sobre isso. Porque nós temos um juramento diante de Deus. É até que a morte vos separe. E a gente faz juramento diante de testemunho, diante de tal, de Deus. E eu comentava assim, diante de tudo isso, eu conversava com uma pessoa que já passou por alguns casamentos. E já está se frustrando no terceiro casamento. Já está no terceiro casamento, está se frustrando. E eu disse, sabe por que teu casamento não dá certo nenhum? Porque você fica comparando o primeiro marido. Aí você trouxe o primeiro marido para o segundo marido. Não deu certo. O segundo marido depois também não deu certo, porque você comparava ele com os defeitos e qualidade do primeiro. E o terceiro agora que você está, se você continuar olhando para trás e ver, porque o outro fazia isso, o outro era mais carinhoso, o outro me ajudava em casa, porque o outro, você nunca vai ser feliz, nunca vai ter nenhum marido que sirva para você. Porque não consegue viver hoje, o marido que tem agora, ela ainda vive com os outros 2 maridos passados. Eu disse, graças a meu bom Deus, eu só tive um, vou continuar com esse. Eu não sei o que é isso, mas eu imagino na palavra de Deus, às vezes, nós não crescemos por causa disso. Nós ficamos lá no velho e não usufruímos do novo. Sabe quando você compra um sofá novo, mas daí você tem dó de tirar o velho? Aí o que acontece? O sofá novo, ele fica ali frustradinho ali no cantinho, porque o velho está ali ainda. Tira o velho para o novo entrar, vai ficar mais bonito. Não vai ficar sufocada a tua sala. Mas não, eu tenho dó. Então por que comprou o novo? Continuasse com o velho. Você já viu pessoas que fazem isso, gente? Compra um sofá novo, mas o velho continua ali do lado novo. Dá aquele sofá velho, fica com o novo. Para, desapega. Né? E então eu sempre falo isso. Por quê, amados? Nós não podemos olhar o velho. Vamos continuar olhando o novo. Então vamos seguir o Novo Testamento que Jesus deixou. Começa em Mateus, vai Marcos, Lucas, João e vai por ali. Então vamos ler todo ali o Novo Testamento, nós entender o que é a vida de agora. Aí vai até Apocalipse, que eu creio que nós estamos vivendo no tempo já de Apocalipse. O Evangelho de Marcos, só para você ter uma ideia, o Evangelho de Mateus o Evangelho de Mateus é conhecido como Levi, o filho de Alfeu. Foi esse que escreveu, Levi foi o filho de Alfeu que escreveu Mateus. E o Evangelho de Marcos, quem escreveu foi João Marcos, companheiro de Pedro. Ele era companheiro de Pedro. E ele que escreveu o Evangelho é Marcos João. É João Marcos, quer dizer, o nome. Foi ele que escreveu o livro, o Evangelho de Marcos. E eu fiz isso ali, quis ver, porque se você ler Mateus, Marcos e João, muitas coisas e Lucas ali, tem versículos que se repetem e foram escritos em tempos totalmente diferentes, que eles não se conheceram. E repete igual. Para você entender que é o Espírito Santo de Deus falando. Amém? Estou terminando. Então, amados, vamos viver. Vamos viver um evangelho puro. Vamos viver em Jesus Cristo.
verdadeiramente, sem importar o que as pessoas vão falar, vão dizer. Não importa. Se chegar um casal na tua casa e você servir um copo de água gelado, ou ambiente, né? Temperatura ambiente, não importa. O importante é como está o teu coração com o Espírito Santo de Deus. Se vão sair ali da tua casa falando de você, não importa. Como o Espírito Santo de Deus está vendo você. Como você é visto, amados. Como você é chamado. Como você quer ser reconhecido em Deus. Como você quer que os teus netos, teus filhos te vejam. Como você quer ser visto em Deus. Um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Quantas vezes nós deixamos de fazer para Jesus e queremos fazer para nós? E só vai dar errado. Eu sinto muito dizer isso para você. Quando nós deixamos de fazer para Jesus e fazemos para nós ou por nós, vai dar tudo errado. Quando você já levanta de manhã, colocando a tua vida diante do Senhor Jesus, entregando o seu dia, o que você vai fazer diante dele, pedindo ao Espírito Santo de Deus para que ele seja o teu ajudador naquele dia, o teu conselheiro, para que ele te dê paz nos momentos que você precisa, para que ele te ajude nas tuas necessidades, para que ele te dê sabedoria. Quando você levanta de manhã e você já fala com o Espírito Santo, eis-me aqui, e você começa a cumprir a vontade que ele tem para a tua vida, tudo começa a dar certo, tudo começa a caminhar na tua vida. Você pode chegar ao final do dia, você pode estar cansado, amados, porque nós também somos corpo, e o corpo cansa, mas a tua alma e teu espírito está em paz. Aí você não precisa lá tomar um remedinho lá para dormir, um chazinho para dormir, ou passar a noite toda acordada porque não consegue dormir. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito da paz. Ele que vai te dar essa paz que o mundo não conhece. O mundo não tem essa paz. Sabe quando às vezes esse vazio que muitas pessoas dizem, eu tenho um vazio dentro de mim, esse vazio só é preenchido através do Espírito Santo de Deus. Você sem o Espírito Santo de Deus, você não consegue. Aí é onde que você faz um monte de coisa errada. Coisas do mundo. E achando que está fazendo coisa certa. É que aí que eu entro e falo, você é um cabeção. Você não está aprendendo nada do que o Espírito Santo de Deus quer ministrar no teu coração. Aí começa coceira no ouvido. Isso é Bíblia. Vamos colocar de pé nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus possa te tomar. Que o Espírito Santo de Deus possa te dar uma rasteira quando você for fazer algo do qual não agrada. Que quando você for fazer algo que não agrada, eu falei para o menino esses dias, você mente demais, cara. Eu tive que falar. Ele veio com umas mentiras para mim. Tem uma coisa que Deus me deu, foi um dom maravilhoso, que quando alguém vem mentir, o Espírito Santo de Deus diz, está mentindo. E eu começo a rir. Eu disse, coitado, está enganando a quem? Assim mesmo. Porque eu, uma simples pessoa, já sei que você está mentindo. E é um dom que o Espírito Santo de Deus, ele me deu esse dom de saber quando está mentindo. Meu marido no começo, ele chegava, ele ia contar uma coisa para mim, assim, eu começava a rir. Porque ele vinha às vezes tentando fazer uma mentirinha. Mas só que ele vinha, a intenção dele era boa, para não me entristecer. E eu dizia, eu prefiro uma verdade que me faça chorar, que vai doer em mim, do que uma mentira que faça eu ficar alegre. E esse jovem veio a mim com umas mentiras, cara. E o Espírito Santo de Deus começou, e me deu um ataque de riso, eu comecei a rir na frente dele, eu mal conhecia ele. E eu comecei a rir, me deu uma coisa, vontade de rir. E ele continuou com a mentira. E ele estava ele mesmo acreditando na mentira, e eu não aguentei. Eu disse, filho amado, a quem você acha que você está enganando? Você está mentindo. Desde a hora que você sentou na minha frente, você está mentindo. E eu disse, para. Você está fazendo eu perder o meu tempo com as tuas mentiras.
Fale a verdade. Só está nós dois aqui. Pode falar a verdade, porque até agora você só mentiu para mim. Fala a verdade. E esse jovem, ele disse, como é que você sabe que é mentira? Eu disse, cara, repete, eu sou capaz de passar a noite toda aqui com você, para você repetir certinho tudo que você falou desde o começo. Em algum momento você vai se perder, porque é mentira. E ele começou a falar a verdade. E eu botei a mão sobre ele, e eu disse para ele assim, você não quer mais mentir, amém? Ele disse, não. Eu botei a mão e eu disse, a partir de hoje, quando você começar a mentir, vai começar a vir uma coisa na tua garganta, e você vai ter uma tosse, sabe aquelas tosses secas que parece que vai rasgar a garganta? Você vai começar uma tosse tão forte em você, que isso vai ser um aviso que você está mentindo, para você na hora mudar a tua história e falar a verdade. E ele olhou para mim com um olhão, e eu disse, eu não estou te jogando praga, como se diz, ou estou liberando uma palavra, não. Eu estou falando isso porque você não tem o Espírito Santo. Então eu estou te liberando uma palavra, por quê? Porque é um meio de você entender que você tem que parar de mentir. Você está causando estrago na tua família com a mentira. Isso vai ser um sinal para você parar de mentir na hora. E ele disse que ele ficou com aquilo na cabeça, que ele perdeu o sono. E quando ele chegou em casa, aí já vieram perguntar, onde tu estava? E ele não queria dizer que ele estava lá em casa conversando comigo. Sabe, o orgulho. E ele disse que quando ele foi falar que ele estava na casa de um amigo, começou a garganta dele. E ele começou... E ele disse que ele foi para o banheiro, ele disse que ele ficou... Eu fui lá desabafar um pouco com ela. A mulher não acreditou que ele tinha me procurado. E hoje estão bem, amados. E ela começou a confiar de tal forma dele, que é até bonito de ver os dois. As brigas acabaram. As brigas eram porque ela não confiava mais nele, porque ele só mentia para ela. Então, para você ver o que é, que as coisas acontecem na nossa vida. Então, eu digo, o que eu estou dizendo isso... Porque eu falo para você nessa noite, se tem alguma coisa ainda que te faça você a pecar, como a mentira, essas coisas que vai te levar para o inferno, diz Deus, na hora que eu for fazer, faça que caia um dedo, mas não permita que eu faça. Porque a palavra de Deus também diz que é melhor nós entrar no céu mutilado, sem um braço, sem a perna, sem a cabeça, sem, né, todo mutilado. Isso a Bíblia fala, do que nós não entrar. Fecha os teus olhos nessa noite. Que essa palavra tenha falado verdadeiramente ao teu coração. Porque essa palavra sobre o Espírito Santo tem me pegado esses dias. Porque o temor que nós temos que ter e o respeito ao Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que fala. Às vezes nós falamos, Deus fala. Deus só fala através do Espírito Santo. E é isso, irmãos, que nós temos que se apegar no Espírito Santo para Ele nos ajudar. Nos dá essa direção de como agir, como pensar, de como fazer as coisas para agradar o coração de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos nós. Deus, entendendo tão pouco, Senhor, mas com uma esperança e uma fé, Senhor, sabendo que Tu, Senhor, envia o Teu Espírito Santo a nós para nos ajudar e auxiliar. Ele testifica, porque, Senhor, é Ele que intercede, Senhor, a Ti, porque sem o Espírito Santo nós não conseguiríamos chegar, Senhor, a lugar nenhum. Por isso, Senhor Jesus, nos ensina a cada dia a ser dependente do Espírito Santo de Deus. Nos ensina a cada dia a ser mais santo. Ensina esse caminho, Senhor, que nos leva a Ti, Pai, através do Espírito Santo. Enche o Espírito Santo de Deus, nós de alegria. Enche-nos com a Tua compaixão e com o Teu amor. Tu és o nosso amigo, o nosso consolador, o nosso ajudador, Espírito Santo. Vem sobre cada um, dando a sabedoria que precisamos.
Espírito Santo de Deus, permanece em nós. Não desista de nós, Espírito Santo de Deus. Fica com nós até o fim. Porque nós sabemos, reconhecemos que somos fracos, somos falhos. Mas nós reconhecemos teu senhorio em nossas vidas. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma-nos nessa noite. Nos dá sabedoria, Espírito Santo de Deus. Nos torna, que tu possa fazer nos tornar umas pessoas melhores. Deus, que nós possamos cumprir aquilo que nós somos chamados para cumprir nessa terra. Que nós não ficamos dispersos com essas coisas mundanas, com as coisas que têm nos atraído para o mundo. Deus, porque sabemos que nós estamos aqui, Senhor, de passagem. E daqui a pouco voltaremos à nossa casa, por direito que é o céu. Por isso, Senhor Jesus, nos ajude. Ajude-nos nas nossas caminhadas. Ajude que não seja mais as nossas vontades, o nosso querer, mas que seja a tua vontade, o teu querer, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Que você possa ir em paz, amados. E que o Espírito Santo de Deus possa estar o tempo todo com você, falando ao teu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa te tomar, às vezes num louvor, às vezes numa ministração, ou até nos teus pensamentos. Mas que você seja homens e mulheres, que nós sejamos, eu me incluo, homens e mulheres, cheia do Espírito Santo de Deus. Isso é avivamento. Amém? Vão em paz, que o Senhor acompanhe a cada um. Sábado nós vamos estar na igreja quadrangular, lá do barracão fica, como é que eu vou dizer? Barracão, na igreja quadrangular do barracão ali de Gaspar. Nós vamos estar ali às 19 horas. O louvor vai estar lá tocando. E eu deixo aqui um convite, quem quiser estar com nós lá. Vai ser bênção, amados. E é mais um sábado que vai acrescentar nas nossas vidas. Amém? Vão em paz, que o Senhor dê um restante de semana abençoado a todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus guarde vocês. E que nenhum mal recaia sobre cada um de vocês. Amém?